Vamos direto ao ponto. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai desvendar a história de uma das peças mais icônicas do guarda-roupa moderno. Estamos falando, claro, do blazer. É simplesmente incrível pensar como uma peça de alfaiataria, que antes era uma exclusividade rigorosamente masculina, se transformou de forma histórica em um símbolo global de libertação feminina e de expressão. É uma jornada fascinante, cheia de história, mudanças de comportamento e dados de mercado surpreendentes. Mas afinal de contas, como uma simples jaqueta masculina conseguiu transcender o seu propósito original e virar esse símbolo máximo de poder e emancipação? Para entender toda essa evolução, a gente precisa fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos ter que sair daquela alfaiataria aristocrática super exclusiva de séculos atrás e aterrissar direto nas tendências dinâmicas e baseadas em dados do ano de 2026. Parte 1. As origens da alfaiataria e o domínio masculino. A nossa história começa bem antes das vitrines que conhecemos. Estamos no século XVII, dentro de um território estritamente masculino. Olha só que interessante, a própria linguagem já entrega o jogo. A palavra alfaiataria tem uma origem riquíssima e basicamente significa cortar ou moldar tecido com precisão matemática para forma masculina. Por muitos e muitos séculos, a alfaiataria não era um comércio qualquer, era um clube exclusivo para homens. A ideia da profissão era pegar um tecido e esculpir uma espécie de estátua do herói masculino com regras geométricas exatas. E a mulher? Bom, a figura feminina simplesmente não entrava nessa equação, de jeito nenhum. Avançando para a era vitoriana, a imagem de perfeição já estava consolidada e bem dividida. De um lado, a aristocracia esbanjando até 4 tipos diferentes de casacos num único dia. Do outro, o trabalhador adotando a praticidade da roupa pronta, um casaco curto com calça combinando. E foi exatamente aí que nasceu o terno moderno. Ele virou o uniforme definitivo do homem sério. Isso acabou criando um abismo gigantesco entre a moda masculina superestruturada e a feminina, que ainda estava literalmente presa aos espartilhos e aquelas roupas super restritivas. Parte 2. O início da emancipação, o catalisador e a rebelião. É aqui que a história dá uma guinada brusca e as barreiras começam a cair. A necessidade acaba mudando tudo, né? Com as guerras mundiais e os homens indo em massa para as frentes de batalha, a força feminina precisou assumir as fábricas, a agricultura, os transportes. E vamos combinar, não dava para operar maquinário pesado usando espartilho. O trabalho pesado exigia praticidade extrema, então aquelas roupas restritivas foram descartadas e substituídas por peças utilitárias, muitas vezes tiradas direto do armário masculino. O que começou ali como pura necessidade de sobrevivência virou hábito. Foi a quebra definitiva de uma regra social fortíssima. E se a gente observar a linha do tempo, dá para ver como essa emancipação ganha muita força cultural. Na década de 1910, Coco Chanel foi pioneira ao criar o primeiro talher feminino, trazendo finalmente o conforto da alfaiataria para o corpo da mulher. Nos anos 30, estrelas como Marlene Dietrich chocaram e fascinaram a sociedade andando nas ruas de terno com ombros largos. E o grande ponto de virada vem em 1966, quando Yves Saint Laurent lança Le Smoking, o primeiríssimo smoking feito exclusivamente para as curvas femininas. Foi um marco que estilhaçou a ideia de que a elegância formal é a exclusividade dos homens. Entramos então na parte 3, o símbolo do poder feminino e a armadura da igualdade. No final do século XX, o blazer ganha um status totalmente novo e pragmático. Chegando nos famosos anos 80, a gente se depara com o Power Suit. Nessa época, as mulheres começaram a ocupar com força altos cargos corporativos e políticos, ambientes que ainda eram amplamente dominados por homens. Como projetar uma autoridade inquestionável nesse cenário? A moda respondeu com ombros enormes e linhas impecáveis. Figuras como a Margaret Thatcher usaram essas ombreiras exageradas como uma verdadeira armadura literal. Aumentar fisicamente a silhueta foi uma tática brilhante para se igualar em poder, respeito e presença. A mágica técnica por trás dessa peça é fascinante e ilustra bem isso. O blazer precisou ser perfeitamente adaptado para esse novo papel. Ele usa as ombreiras para dar aquela força visual necessária, mas incorpora recortes princesa e a cintura bem marcada. E por quê? Para não apagar a forma anatômica. É uma engenharia de moda calculada milimetricamente para equilibrar um poder super assertivo com um caimento que é simplesmente perfeito. Parte 4. O futuro do blazer, a tela moderna em 2026. A gente entende essa jornada histórica, mas e o futuro? Os dados de mercado mostram que o blazer não está mais restrito a ser só um uniforme de sobrevivência em salas de reunião. Os números, na verdade, não mentem. O Google Trends mostra um índice impressionante, batendo 94 para o volume de pesquisas de blazers formais, projetado para fevereiro de 2026. Isso atesta um legado formidável.
O interesse não está diminuindo. Pelo contrário, o blazer se consolida cada vez mais como uma peça incrivelmente desejada e presente na cabeça dos consumidores numa escala global. E o comportamento real de compra ratifica exatamente isso. Analisando dados da Amazon, dá para ver que blazers femininos, principalmente em tecidos clássicos como tweed e xadrez, passaram das 1.000 unidades mensais vendidas entre fevereiro e março de 2026. E, além disso, rolou um aumento espetacular de 155% no volume de pesquisa de um mês para o outro. Ou seja, o mercado abraçou a peça com tudo para um uso dinâmico e diário. O ponto crucial aqui é o tamanho das possibilidades de hoje. O mercado em 2026 quer basicamente 3 coisas. Primeiro, versatilidade. São cortes gigantes, o famoso oversized, onde a peça pode ser usada como vestido ou jogada por cima do moletom. Segundo, sustentabilidade. É inegociável o uso de materiais ecológicos e que durem. E terceiro, pura expressão individual. A gente nota a explosão de estéticas como o poeta core, o renascimento da moda dos anos 2000 e o glamour maximalista. O blazer deixou definitivamente de ser um uniforme opressor para virar uma tela que celebra a identidade de quem o veste. Tudo isso leva a gente a uma reflexão bem profunda para fechar nossa análise. Pensando nessa evolução colossal ao longo dos séculos, de uma estátua rígida da nobreza masculina no passado, passando pela armadura de emancipação feminina, até desabrochar nessa tela fluida de autoexpressão, o que as roupas de amanhã vão dizer sobre a nossa sociedade? A forma como a humanidade escolhe se apresentar nunca foi só sobre tecido, certo? E sempre será sobre poder, liberdade e identidade. Fica então essa provocação. Quais histórias as roupas de uso diário vão continuar contando sobre nós? Um abraço e até a próxima análise.